A União Europeia volta a exigir um lugar à mesa nas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia. 26 mortos é para já o balanço do ataque mortífero russo à cidade ucraniana de Ternópil. Há 3 crianças entre as vítimas mortais e quase 100 feridos. Ataques israelitas na faixa de Gaza fazem pelo menos 33 mortos. Estão entre os ataques mais mortíferos desde o cessar-fogo. Donald Trump assina projeto de lei que aprova a divulgação dos ficheiros do processo de Jeffrey Epstein, mas continuam a aplicar-se algumas exceções. A União Europeia está a opor-se a um plano de 28 pontos que terá já sido aprovado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra na Ucrânia. Divulgada em primeira mão pelo meio de comunicação norte-americano Axios, a proposta inclui condições que seriam desfavoráveis para Kiev, como a cedência total da região do Donbass. O plano ainda não foi apresentado às partes russa e ucraniana e, segundo consta, a Europa não participou na sua preparação. Momentos antes de ter início uma cimeira em Bruxelas com os ministros dos negócios estrangeiros do bloco, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, condenou a ideia e defendeu que deve ser alcançado um acordo justo. What we as Europeans have always supported is a long-lasting and just peace, and we welcome any efforts to achieve that. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. So this is very clear. Also, we have to understand that in this war there is one aggressor and one victim, so we haven't heard of any concessions on the Russian side. Uma posição também sustentada pelo chefe da diplomacia francesa. Discussions should start with a ceasefire on the contact line that allow for negotiation on the question of territories, on the question of security guarantees. We have said that, the US have said that, President Trump has said that, and Ukrainians are ready for this. The only obstacle to such ordered discussions so far is Vladimir Putin. A Hungria, que tem sido altamente crítica da Ucrânia, continua a fugir à regra. So if Brussels and the leadership here in Brussels was normal, then they should have stopped the payments to Ukraine, and they immediately should have demanded for a financial clearance. Are we crazy? So there's a war mafia, a corrupt system working in Ukraine. Durante a reunião em Bruxelas, os ministros europeus debateram a continuação do apoio à Ucrânia no contexto da guerra em curso com a Rússia. O plano da Comissão Europeia para apoiar as Forças Armadas de Kiev, com 135 mil milhões de euros, foi um dos temas em destaque. 26 mortos é para já o balanço do último ataque russo à cidade ucraniana de Ternópil, no oeste do país. A ofensiva da madrugada de quarta-feira deixou um rastro de destruição, contabilizando-se ainda quase 100 feridos. Entre as vítimas mortais estão 3 crianças. Segundo as autoridades locais, 2 edifícios residenciais de 9 andares foram atingidos por pesados projéteis russos, incluindo mísseis balísticos. Um dos edifícios incendiou-se. Outro sofreu danos extremos entre o 9º e o 3º andar da estrutura. A primeira-ministra ucraniana deixou duras críticas ao Kremlin, que acusou de tentar atingir a população civil de forma deliberada. Os ataques ocorrem numa altura em que Volodymyr Zelensky chegou a Ankara para se encontrar com o homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, numa visita que tem como objetivo relançar as conversações diplomáticas com a Rússia de forma a pôr fim à guerra. Apesar da pressão crescente e dos apelos globais para que se volte aos esforços de paz, Moscovo tem aumentado significativamente os bombardeamentos contra a Ucrânia nos últimos meses, tendo como alvos posições militares, civis e infraestruturas energéticas. Os mais recentes ataques israelitas na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, mataram 5 pessoas na madrugada desta quinta-feira, elevando para 33 o número de mortos em ataques aéreos no território desde a noite anterior, segundo as autoridades locais. Estes ataques estão entre os mais mortíferos desde 10 de outubro, data em que entrou em vigor um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. As autoridades locais registaram mais de 300 mortes desde o início do cessar-fogo. Os funcionários do Hospital Nasser, em Khan Yunis,
dizem que receberam corpos de 17 pessoas, incluindo 5 mulheres e 5 crianças, na sequência de 4 ataques aéreos israelitas contra tendas que abrigavam pessoas deslocadas. Na cidade de Gaza, 2 ataques aéreos contra um edifício mataram 16 pessoas, incluindo 7 crianças e 3 mulheres, segundo as autoridades locais. Este recrudescimento ocorre depois de Israel ter afirmado que os seus soldados foram alvo de fogo em Khan Yunis na quarta-feira. Segundo Israel, nenhum soldado foi morto. O Hamas condena esta última ofensiva, que qualifica como massacre chocante, e nega ter disparado contra as tropas israelitas. Depois de pressões crescentes e a aprovação no Congresso, Donald Trump assinou o projeto de lei que aprova a divulgação dos arquivos do caso do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. O Departamento de Justiça tem agora 30 dias para divulgar os arquivos relativos à investigação, bem como sobre a parceira e cúmplice de longa data, Ghislaine Maxwell. O projeto de lei também exige a divulgação dos arquivos relacionados com a morte de Epstein na prisão. No entanto, aplicam-se algumas isenções. O Departamento de Justiça pode, por exemplo, reter informações pessoais identificáveis sobre as vítimas e informações que a administração considere confidenciais. A medida surge depois de Trump ter mostrado oposição durante muito tempo para tornar os arquivos públicos, após ter sido sugerido que ele próprio poderia estar implicado no caso. O presidente norte-americano negou repetidamente qualquer irregularidade, alegando ter cortado laços com Epstein há anos. A cultura do medo parece instalar-se em Chicago. Muitos revelam estar assustados e até com receio de sair de casa devido às rusgas de imigração em que os agentes do ICE saem de veículos sem identificação para confrontar e deter imigrantes sem documentos em vários bairros da cidade. Nas redes sociais e em entrevistas, muitos expressaram o choque pelo uso da força durante as rusgas. My brother, obviously, he didn't want to get caught, so because he was illegal. So he started running. That's when multiple came out the cars and they tackled him to the ground. And that's where I chased behind them. Há quase 2 meses que os agentes federais têm vindo a efetuar rusgas surpresa em Chicago, cumprindo a agenda anti-imigração da administração Trump. Para além das pessoas que se encontram ilegalmente no país, muitos cidadãos americanos foram apanhados nas operações. It was also like very hurtful seeing other people getting caught in the crossfire, you know, because they didn't have nothing to do with it, and all of them have citizenship. Being a Mexican American, I feel like a whole bunch of weight on my shoulders of what can we do to help each other. Desde que começou no início de setembro, a Operação Midway Blitz resultou em mais de 3.300 detenções, segundo informaram alguns advogados dos detidos. A bordo de um helicóptero Fennec, levantamos voo sobre a base aérea de Orléans-Brissy, no centro de França. A Euronews teve acesso exclusivo a bordo desta aeronave leve e altamente manobrável, uma das principais ferramentas com que França conta atualmente para as operações anti-drone em toda a Europa. O Fennec é apenas uma das peças do Taranis, o maior exercício militar de alta intensidade de França. Durante 3 meses, a Força Aérea treina para cenários moldados pelo clima geopolítico atual, cada vez mais tenso. Taranis 2025, ce qui nous anime, eh bien, c'est vraiment fidèle à la devise de la brigade aérienne d'assaut et de projection, c'est de combattre et sauver. Combattre, je parle plutôt pour un parti hélicoptère, évidemment. Eh bien, ça va être déposer des commandos, récupérer des commandos, ça va être d'agir dans les airs pour assurer la souveraineté de l'État dans son espace aérien. Sauver, eh bien, ça va être aussi de récupérer des gens au sol, de treuiller, etc. Donc c'est ça qu'on va démontrer aujourd'hui. O rugido dos aviões de transporte A400M perfura as nuvens. Orléans-Brissy hospeda quase toda a frota francesa destes aparelhos, 24 aeronaves capazes de evacuações, lançamentos humanitários e transporte pesado. Para manter as tripulações prontas para a missão, os pilotos são treinados a aterrar em pistas improvisadas,
incluindo uma nova pista de gravilha inaugurada para este exercício. No total são mobilizados 250 efetivos e 20 aviões de França e da Grécia, aviões de transporte, helicópteros de assalto, drones e sistemas de comando aéreo em 5 bases. Tudo com um só objetivo: reforçar os conhecimentos táticos antes de um potencial conflito de alta intensidade. O Taranis termina no dia 27 de novembro, assinalando os 80 anos do Comando de Transporte Aéreo Militar francês. Devemos aceitar perder os nossos filhos para proteger aquilo que somos. Estas palavras do general Fabien Mondon, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de França, têm sido objeto de um grande debate nos últimos dias. Segundo o general, Moscovo prepara um confronto com o Ocidente até 2030. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. A ministra francesa das Forças Armadas, Catherine Vautrin, apoiou Fabien Mondon na quinta-feira ao dizer que o general tem todo o direito de exprimir a sua opinião sobre as ameaças que aumentam. Esta declaração surge na sequência de fortes reações da oposição, nomeadamente do partido LFI, La France Insoumise, e também do Rassemblement National de Marine Le Pen.